Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Aí, garoto. Amém, maravilha. E agora, pastor, eu vou lhe dar saudações e a gente roda o vídeo, o senhor já entra logo após o vídeo, tá bom? Seja muito bem-vindo. Para mim, particularmente, é uma honra, uma alegria muito grande ter, por coincidência, no dia que o Espírito Santo me escala para estar aqui apresentando, ter o Senhor para nos transmitir a mensagem. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz, sou a parte visível de Deus, eu acredito mais em Deus porque o Senhor existe, e a sua fé, sua dedicação no ministério é uma inspiração para a minha vida. Deus seja louvado, amigo. Uma alegria grande, nós temos muita coisa aí de experiência de comum em nosso ministério, muita coisa para contar. Uma delas, a de que o senhor acordava às 4 da manhã, fui pregar na cidade de Barra, onde era pastor, e o senhor estava às 4 da manhã orando, não obstante tenha dormido tão tarde, às 4 estava orando, e aquilo já me chamou a atenção. É um presidente de campo que ora, que busca o Senhor e que prega cheio do Espírito Santo. Uma alegria tê-lo conosco. Logo após o vídeo, o senhor entra e traz a mensagem de Deus através de seus lábios. Amém. Ok, pastor Moreira. Bom dia, amados, queridos irmãos da Sala 57. Já passei por aqui para falar para vocês e já acompanhei outras vezes também pelo YouTube. Eu quero louvar a Deus por sua presença nesse projeto lindíssimo, muito oportuno. De fato, a nossa prioridade, irmãos, é buscar o Espírito Santo, que é o penhor do Senhor, para garantirmos que a gente vai realmente seguir a nossa caminhada até o grande dia em que veremos Jesus voltar. Eu estou passando por aqui a convite para testemunhar. E, de repente, eu disse, olha, o que eu gostaria mesmo era de agradecer, mas aí o pastor Adson, conversando com o pastor Wagner, e o pastor Wagner, então, entrou em contato conosco, nos dando este privilégio de compartilhar a palavra de Deus também. Amados, eu vim de uma caminhada nos últimos 2 meses, bastante probante, mas Papai do Céu, de uma maneira especial, foi glorificado pela experiência que eu vivi. De coração, quero agradecer a intercessão desta sala. Eu sei que são milhares de pessoas, só aqui pelo Zoom são 1000 pessoas, que é o limite, né? Na verdade, muitos gostariam de estar aqui, mas não conseguiram entrar, porque tem realmente esse limite das 1000 pessoas. Eu procurei entrar 15 minutos antes para ter também esta oportunidade. Mas, amados, é muito gratificante ver esse movimento, ver esse crescimento maravilhoso deste projeto que está em movimento, que está em crescimento para a glória do Senhor. Minha apreciação aqui a todos os irmãos da Associação Bahia, das dezenas de igrejas aqui que estão participando desta programação. Um abraço ao irmão Cássio Borges, da Igreja Central, a irmã Flor, lá de Simões Filho, a irmã Edileuza e toda a turma de Candeias. Olha, é muita gente daqui, viu, da Associação Bahia, que está diariamente conectado aqui nesta sala. Meu apreço também ao pastor Edmar, meu amigo de longas datas, já realizamos a obra do Senhor juntos. Cláudio também, Cláudio Medeiros, Moreira, que mencionou até um dos episódios do nosso Bom Convívio ali na Associação Bahia Central. Eu vi a menção aí de pastores muito queridos que convivemos também de perto, como o pastor Zinaldo, pastor Ivo Júnior, já está jubilado, mas muito ativo aí, comprometido com a obra do Senhor. Enfim, foram muitos nomes mencionados, mas eu menciono esses todos que eu lembrei neste momento. Estou me sentindo muito em casa, porque os que participaram até agora, com exceção aí do Valdeci Lima, todos já convivemos em algum momento da nossa caminhada ministerial. Mas antes de abrir a Bíblia, deixa-me compartilhar com vocês aqui uma tela onde eu quero apresentar como introdução um pouco da experiência que vivenciamos
como eu imagino a grande maioria, né, que é muito assídua, que está sempre participando dessa sala, certamente sabe que eu passei por uma experiência inesperada, né? Falo inesperada porque realmente o câncer na minha família não é uma questão hereditária, não há nenhum caso que seja do meu lado materno ou paterno que tenham identificado em algum momento o câncer. Mas, curiosamente, eu passei a ter essa experiência desde o dia, ou melhor, fui identificado desde o dia 2 de agosto em um exame de rotina. E interessante que, quando eu fui fazer este exame, o médico disse assim: ô José Wilson, eu vejo aqui na sua ficha que você está vindo por uma questão de prevenção, e eu quero lhe parabenizar. Que bom seria se todos agissem como você. E aquele foi um dia muito agradável com a esposa, ela foi me acompanhar, e como aqueles que fizeram colonoscopia sabem, que normalmente você é internado cedo do dia, e você passa um dia ali fazendo uma série de terapias para realmente o intestino estar pronto para o exame. E por isso foi um dia muito agradável, porque minha esposa tinha feito esse exame um ano atrás e tudo ocorreu bem, e eu dizia para ela assim: filha, nós temos o mesmo estilo de vida e certamente também meu exame eu vou tirar de letra, vai ser maravilhoso, vai dar tudo certo. E quando eu voltei do exame, então o médico tinha feito um contato comigo e disse: olha, eu encontrei aí, Zé Wilson, uma novidadezinha. Quem é sua médica? Aí eu disse o nome da médica. Olha, então diga à doutora Lívia que eu mandei um abraço, ela vai cuidar de você, fique tranquilo, confie. E depois de 1 hora saiu ali o relatório, e esse relatório foi a grande surpresa, porque mostrava quase que uma obstrução no meu intestino grosso, na parte da alça ascendente, precisamente ali perto do apêndice, e esse tumor já estava ocupando 75% da área, e era realmente um tumor de um tamanho considerável. A biópsia só veio a sair 15 dias depois. Então, dia 17 de agosto foi quando se confirmou. Mas minha esposa, que é da área de saúde, e tendo lidado com N situações parecidas, ela olhou para as imagens do exame e leu o relatório do médico, e pelas palavras usadas pelo médico, ela logo disse, você quer saber realmente do que está acontecendo contigo? Eu falei: filha, pode falar, estou pronto para ouvir. E ela, então, relatou para mim: olha, isso aqui muito provavelmente é um câncer, e é um câncer que está já em um estágio preocupante pela ocupação da área, mas vamos esperar. Então, foram 15 dias de uma longa espera, até que saiu a biópsia confirmando um adenocarcinoma, que estava realmente, se eu não cuidasse logo, poderia ceifar a minha vida por uma questão de tempo, né? Mas, queridos, para aqueles que certamente estão aqui, que já passaram por uma experiência semelhante, ainda mais diante do inesperado, por isso que eu coloquei aqui no tema, certamente sabem que ninguém está preparado para, de fato, definir previamente qual será a reação diante de uma notícia assim. Mas eu quero dizer para vocês que o inimigo se deu muito mal em, de alguma forma, ter aprontado comigo e ter realmente me proporcionado esse mal. A gente sabe que por trás sempre o inimigo está atuando, né? E por que eu digo isso, irmãos? Porque esse câncer veio em um momento em que eu estava muito bem com Deus, muito bem com a minha família, muito bem com a igreja. E no momento em que a notícia veio, eu, naturalmente, como humano, né? A gente sente a questão da fragilidade, a perspectiva do pior, a gente sempre encara isso, não tem jeito. Um câncer sempre traz uma sensação muito assim, de perspectiva de que o pior pode acontecer. Mas sabe, irmãos, eu tomei algumas decisões diante desse inesperado. E a primeira delas, eu quero compartilhar com vocês, que foi uma lição, né, especial. A lição foi essa aí: é melhor contar o que está acontecendo do que esperar os pedidos de oração. Vocês sabem que alguns dizem que crente não fofoca, né? Só faz pedido de oração. Então é melhor você se antecipar e contar objetivamente o que está acontecendo, porque senão as pessoas vão
inventar as mais variadas versões. E é mais prudente, realmente, você se antecipar. Ainda mais hoje, com as mídias sociais, você sendo uma pessoa pública, especialmente no contexto da igreja. Então, você precisa se antecipar. Não ter vergonha, não ter medo de expor o que está acontecendo. Claro, não diga além do que é preciso dizer, né? Não se coloque como vítima, coitadinho, não, mas diga. E as pessoas que te amam, elas vão se unir em oração, e isso vai fazer toda a diferença. Ellen White diz que faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que ele não faria se não pedíssemos assim. Então, pedir, clamar a Deus é essencial. E não é só você que está passando pelo problema, você deve pedir que as pessoas supliquem a Deus. E isso aí eu tomei essa decisão, irmãos, e eu estou muito agradecido a Deus por ter tido essa iniciativa. Segunda lição que eu aprendi, estou buscando sempre uma base bíblica para isso, na multidão de conselheiros, irmãos, há sabedoria. Mas a lição que eu aprendi é baseada nesse princípio e na experiência vivida, que, na verdade, depende de quem compõe a multidão. Depende de quem compõe a multidão. Olha, se o assunto é saúde, como é que você vai ouvir conselho de quem não entende de saúde? Entende? E, ao mesmo tempo, pessoas que dizem que entendem de saúde. Eu recebi conselho de pessoas que diziam assim, olha, não faça cirurgia. Não perca a parte do corpo que Deus foi que fez. Então, não faça cirurgia. Confie na oração. Então, imagine, irmãos, a gente tem que estar atento. A gente confia na oração, mas não nos esqueçamos, em toda a história do povo de Deus, sempre foi normal, saudável, que nós sempre fizéssemos, né, cada herói da fé, deve fazer a sua parte enquanto cuida da sua saúde. Né? Terceiro princípio, irmãos, é que, baseado aí em 1 Tessalonicenses 5,18, né, não tenho que agradecer por tudo, mas devo sempre agradecer em tudo. Eu não preciso necessariamente dizer, Senhor, muito obrigado pelo câncer, que o Senhor permitiu que eu viesse a experimentá-lo, né? Mas eu devo encarar, irmãos, que as circunstâncias são diferentes, muitas vezes muito agradáveis, outras vezes trágicas e ameaçadoras, mas eu preciso estar com um sentimento de gratidão em todas as circunstâncias. Quarta lição, é nos momentos de adversidade que mais podemos experimentar a presença de Deus. O salmista diz, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quinta lição, quando a esperança é Jesus, não me comporto como vítima, e sim como testemunha. Irmãos, eu levei muito a sério isso aqui, viu? Levei muito a sério. As pessoas vinham ao meu encontro, ou por mídia, ou pessoalmente, e a gente percebia o ar assim de comiseração, né? De piedade, mas aquela piedade com tristeza, demonstrando tristeza porque sabia que eu estava com uma situação de saúde grave, né? Mas eu entendi, irmãos, que a gente precisa, nessas horas, de uma maneira muito especial, assumir aquilo que a gente sempre disse que crer, que cria, né? E agora, é a hora de demonstrar realmente a nossa fé. Eu, lendo o livro Ciência do Bom Viver, Ellen White diz que a importância de que a gente cultive pensamentos positivos, fale palavras positivas, porque, na verdade, a mente influencia as palavras influenciam a mente, e haja realmente com a postura, com a atitude, com ações que realmente demonstre que você está seguro em Deus e que, na verdade, há pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. E por isso você deve estar não atento, muito concentrado em si mesmo, mas, na verdade, estando atento à oportunidade que você está tendo para demonstrar que você está confiando em Deus e, por isso, você até está atento àqueles que mais precisam. Ellen White disse que isso causa uma influência muito positiva para a gente. E eu tomei essa firme decisão, irmãos. Eu comecei a identificar com uma irmã aqui, Fátima, com câncer que estava no estágio muito mais grave do que o meu. E eu comecei a dar assistência espiritual para essa irmã. Uma garotinha aqui, a Thaís, que foi atropelada por um caminhão, foi
praticamente pegada ali no local do acidente, quase morta. E quando eu soube, uma desbravadora, eu passei a dar assistência espiritual para a família e acompanhar essa garota. E essa garota está ainda em convalescência, graças a Deus saiu do perigo de morte, mas o certo é que eu entendi que aquela pessoa precisava mais de mim. E eu precisava estar realmente muito mais descentralizado no eu. E esse é um princípio, irmãos, de discipulado cristão. Negar a mim mesmo para estar concentrado em Deus. Conversando com o pastor Wagner ontem, eu sei que aqui na sala há pessoas, inclusive entre os moderadores, pessoas que estão passando por problemas muito graves, com câncer em estado de metástase. E o pastor Wagner contou assim, da alegria dessas pessoas, a despeito do que estão passando. Eu tenho certeza que essas pessoas estão tendo essa capacidade de viver acima do problema que estão enfrentando, porque elas não estão concentradas em si mesmas. Claro, tem que ter o autocuidado, buscar os recursos para você melhorar a sua saúde, mas estar concentrado na providência de Deus e se dispor a olhar o outro. Olhar o outro. E entender definitivamente que nós somos testemunhas, né, do Senhor. Eu quero deixar as demais lições, inclusive essa que já está aí, para o final da mensagem. Eu soube que eu tenho aí um bom tempo, já falei aí por volta de uns 10 minutos, e na sequência nós queremos convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Não estranhe que eu vou estar aqui, irmãos, tomando o meu suco, meu shake do horário, porque eu estou em dieta, e eu pensava que no momento da dieta eu já estaria livre, mas hoje houve um atraso aí, e por isso eu preciso estar tomando o meu suco, tá bom? Não posso tomá-lo de vez, faz parte também da terapia. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18. Diz então o apóstolo Paulo: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amados, o apóstolo Paulo aqui na segunda carta, ao contrário do que ele fez na primeira carta, a primeira carta é uma carta aos Coríntios onde ele está lidando com diversos problemas, que seja de relacionamento, de doutrina, ali na igreja, uma igreja muito problemática, mas agora na segunda carta, Paulo entra com um tom pastoral, voltado para a questão do cuidado, voltado para a questão da busca da maturidade dos irmãos de Corinto. E a palavra que ele mais menciona ao longo da carta é a palavra ministério. E ministério que não se restringe ao ministério pastoral, mas é o ministério, segundo o que Pedro menciona lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9 e 10, que é o ministério de todos os cristãos. E nessa perspectiva, Paulo está falando desde o primeiro capítulo, ele vai fazer isso ao longo de toda a segunda carta aos Coríntios, para dizer que Deus nos deu uma missão e, ao exercitar o nosso ministério, nós precisamos, de fato, assumir uma postura de acordo com o que Deus planejou para nós vivermos aqui e sermos verdadeiras testemunhas da graça de Cristo. E sermos instrumentos nas mãos de Deus para conquistar as pessoas que ainda não conhecem o que conhecemos, que ainda não experimentam o que nós experimentamos. E nessa sequência, ele fala, no primeiro capítulo, que nós somos realmente o bom perfume de Cristo. Ele fala no terceiro capítulo que nós somos a carta escrita pelo Espírito Santo e que as pessoas leem, a gente nem falar, né? As pessoas estão vendo a nossa vida transformada, isso faz toda a diferença. Foi isso que levou Paulo a dizer também no capítulo 4, essa perspectiva
para a gente entender o nosso lugar no reino de Deus, irmãos, aqui, bem como na eternidade, mas a ênfase aqui é dizer que enquanto estamos aqui, conforme o capítulo 4, verso 7, que nós recebemos um tesouro, mas nós mesmos somos como vasos de barro. E sendo vaso de barro, já mostra já a perspectiva da fragilidade, né, da limitação humana. Mas que, na verdade, Paulo usa essa metáfora para dizer que, mais uma vez, como desde que fomos criados do barro, conforme a descrição de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, na criação, a consciência de que a razão da vida é viver para a glória de Deus. Isso que seja no ambiente perfeito do Éden, ou na eternidade, conforme está descrita em Apocalipse 21 e 22, mas também aqui, no contexto do pecado. E é isso que leva Paulo agora a fazer uma descrição das tribulações, das perseguições, dos diversos problemas, das diversas situações de adversidade que o cristão passa, como algo que é um eco daquilo que Jesus havia dito para os seus discípulos naquele último encontro antes da sua prisão, condenação e morte. Naquela última quinta-feira de contato com os discípulos. E conforme diz lá em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus projetou a realidade de todos nós, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia é muito coerente, que seja a palavra do nosso Mestre Jesus, que seja o Velho Testamento ou o Novo Testamento, que seja profetas ou irmãos que participam dessa coisa linda que é essa carta sagrada para todos nós. O que é que tem em comum, irmãos? A coerência quanto o que de fato é a vida cristã. E por isso não vivermos na ilusão de que porque nos tornamos cristãos, não vamos sofrer. Alguns até dizem que quem se torna cristão para de sofrer, mas olha, as pessoas que dizem isso, ou qualquer movimento que defende isso, não estão sendo coerentes com a palavra, né? Ou seja, a Bíblia está nos chamando para uma compreensão da realidade do que é viver aqui, no contexto do reino de Deus, que é o reino da graça, enquanto não recebemos o reino da glória, e só o receberemos quando Jesus voltar. E é isso que levou Paulo a usar diversas metáforas, como eu mencionei agora a metáfora do vaso, né? O vaso de barro, no capítulo 4, verso 7, como também ele usa a metáfora no capítulo 5, que por sinal é o capítulo do Reavivados de hoje. Ele usa a metáfora da casa, ou da tenda e do edifício, capítulo 5, versículo 1. Mas atenta, irmãos, que o verso que nós lemos a priori, quando começamos aqui, abrindo a palavra, Paulo usa duas expressões importantíssimas para a gente entender o propósito de Deus enquanto estamos por aqui. No capítulo 4, verso 16, quando ele diz: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então essas duas expressões, homem exterior, homem interior, Paulo está usando aqui e dizendo que, mesmo que o exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Qual é a perspectiva aqui? Ele não está falando de uma realidade da aparência do cristão, das pessoas, do que as pessoas nos veem diante dos seus olhos e das nossas entranhas, né? No interior do nosso corpo. Ele não está falando sobre isso. O que Paulo está falando aqui é a realidade do homem exterior, que é realmente a realidade da vida como nós vivemos aqui. E esse homem exterior está sujeito à corrupção, mas a perspectiva aqui não é corrupção moral. A gente vive num contexto, especialmente aqui no Brasil, né? Quando se fala de corrupção, logo a nossa atenção vem para o mundo político e a gente se concentra nas questões morais que tem a ver com a corrupção, né? É muito presente, infelizmente, na realidade política do nosso país. Mas Paulo não está falando disso. Não é o homem exterior nessa perspectiva da corrupção moral.
Porque ele está falando aqui para cristãos. Ele está dizendo que o homem exterior, que é exatamente o nosso corpo, ele está sujeito, irmãos, a se deteriorar. Aliás, a gente sabe, né? Quanto mais novinhos somos, se nascemos saudáveis, mais vitalidade temos. Quanto mais vivemos, vamos nos deteriorando. Isso é comum. Por mais fiel que você seja a Deus, por mais dedicado que você seja a Deus, essa é a realidade. Mas Paulo está aqui, irmãos, também chamando a atenção de que a gente precisa amadurecer na experiência cristã para não criarmos expectativas equivocadas quanto à nossa caminhada com Cristo. Essas palavras de Paulo é quase que um eco daquilo que Jesus falou sobre a máxima do discipulado. E existem 3 textos básicos para isso, né? Que é Mateus 16, 24, Lucas 8, 34 e 35, ou melhor, Marcos 8, 34 e 35, e Lucas 9, 23. O que é que eles têm em comum? A mesma declaração de Jesus, sendo que cada escritor colocou com um detalhe a mais, porque cada um recebeu a inspiração e assim escreveu. Mas é interessante, irmãos, que nos 3 textos, qual é a ênfase? A ênfase de negar a nós mesmos para seguir a Jesus. E quando a descrição de Cristo, para explicar melhor isso, foi feita por ele mesmo, ele disse que negar a si mesmo significa realmente, irmãos, olhar para a nossa vida como ela é e estarmos dispostos até mesmo a entregá-la para o sacrifício, para a morte, até sem tempo de morrer, mas contanto que a gente continue seguindo a Cristo em todo o tempo. Isso está dentro da perspectiva da negação do eu, né? Da negação da vida centralizada em nós mesmos, da negação da vida onde o egoísmo, o orgulho, a inveja, a autossuficiência querem sempre prevalecer, porque essa é a essência do pecado. Afinal, o pecado é muito mais do que uma realidade de comportamento, embora seja também de comportamento. A gente sabe que pecado tem a ver, na sua essência, irmãos, com uma condição. E a condição de todos nós, que temos que superá-la cada dia, e que só é possível pela graça de Cristo, através do ministério do Espírito Santo. E sabe, irmãos, eu penso que é exatamente nos momentos de maior provação em relação à saúde, seja ela física ou emocional, que a gente pode ter realmente essa experiência de compreensão melhor do que Paulo está dizendo aqui. Experiência que Deus me permitiu nesses 2 últimos meses tem sido uma experiência bastante diferente de tudo que já experimentei. Imagine, eu nunca tive uma enfermidade que me levasse a internamento. Nunca passei por nenhuma cirurgia. Minha esposa, que é enfermeira, ela sempre diz, ao longo dessas quase 3 décadas de convivência familiar, ela sempre diz assim: eu já imagino você adoecer e ter que ser internado. Ela bem sabe, pastor Moreira, como eu sempre demonstrei assim, muita aversão a essa questão de ver sangue, de estar no hospital. Sempre exerci meu ministério visitando os irmãos, exercendo meu ministério também nos hospitais, mas se fosse para escolher, não era para escolher isso. Se tivesse a opção de não ir, mas acontece que a vida vai nos ensinando, né? Você passa dos 50 anos, você está com uma maturidade muito melhor, e aí você consegue entender melhor certas coisas. E quando o diagnóstico veio, não há dúvida que você pensa no pior, né? Não tem jeito. Ainda mais quando se trata de um câncer. Mas, irmãos, eu me detive a refletir muito mais exatamente no que Paulo está dizendo aqui. Mesmo que o exterior se corrompa. Mesmo que o exterior se corrompa. Daqui a pouco eu vou mostrar as outras lições, e aí eu volto a mencionar de uma forma especial alguns episódios que nós vivenciamos nessa caminhada, mas eu retorno aqui ao texto, irmãos, porque Paulo está querendo dizer, em outras palavras, que a gente precisa amadurecer para não esperar, enquanto estamos aqui nesse mundo, só o que nós desejamos. Porque Deus pode nos permitir
desde a realidade da prisão, das injustiças, até a realidade de uma doença grave e que, inclusive, possa nos levar até mesmo à sepultura. Quão importante é a gente desenvolver a maturidade cristã para ter uma visão além de todas estas circunstâncias, por mais ameaçadoras que sejam. Minha esposa, quando estava com o relatório em mãos, ela ficou muito reticente em me informar o que aquilo provavelmente seria. E no dia que saiu a biópsia, ela ficou ainda mais insegura de abrir o jogo comigo. Mas eu falei, filha, não me negue nada, conte tudo. E ela, de fato, abriu o jogo, e quando eu vi o termo adenocarcinoma, aí eu fui para a internet e busquei um artigo falando sobre o assunto, e quando ela viu que eu estava lendo, ela disse, olha, por favor, não faça isso. Eu já queria até assistir vídeos de cirurgia, já que o meu poderia me levar a um procedimento cirúrgico, e ela disse, não faça isto. E foi uma advertência muito saudável, porque a partir dali eu me concentrei, irmãos, realmente na minha fé. E ao me concentrar na minha fé, eu fiz duas coisas que foram muito marcantes. A primeira foi escrever ou gravar vídeos ou áudios que eu evidenciasse que a minha fé estava em Deus e que a minha compreensão de fé não era aquela fé de achar que eu iria mudar Deus para que Deus pudesse atender os meus caprichos, o meu desejo. Mas entender que, biblicamente, confiar em Deus não é mudar a Deus, mas permitir ser mudados por Ele para enfrentarmos qualquer parada. E assim eu escrevi vários textos, e uma outra coisa que eu fiz nesse contexto, além de escrever, promulgar vídeo ou áudios para levar as pessoas a se animarem no Senhor, eu também escrevi lições. Eu estou trazendo para vocês hoje aqui 10, já compartilhei 5, e para finalizar essa mensagem eu quero apresentar mais 5. Mas eu escrevi 50, irmãos, lições diferentes, e eu estou agrupando essas lições de acordo com o público para o qual eu estou falando. Eu falei para os presidentes aqui da União Leste Brasileira, que oraram por mim por 3 semanas, desde a cirurgia até a sexta-feira passada, quando já pude começar a voltar às atividades. Eu apresentei as 10 lições no contexto administrativo da igreja. Como também eu falei para os funcionários ontem da associação, foi o meu primeiro dia de retorno à associação, e eu apresentei algumas lições no contexto ali do escritório. Então, irmãos, essa atitude, como disse Paulo, de não estar muito atento ao homem exterior e sim ao homem interior, para fortalecer minha fé, minhas convicções, e para aproveitar esse momento como uma grande oportunidade de testemunhar como nunca antes eu tinha testemunhado. Eu tenho 5 irmãos que não são adventistas. Eu estou na igreja há 39 anos, irmãos, e no ministério há 32 anos. Deus me abençoou para trazer meus pais para a igreja. Isso aconteceu no ano 2000, depois de 18 anos que meu pai me expulsou de casa. Papai do céu o trouxe para a igreja, irmão, pelo poder do Espírito, pela graça de Cristo. Mas meus irmãos não, mas acreditem que com esta enfermidade, todos foram sensibilizados. E graças à postura do foco no homem interior e não no homem exterior, eles estão já se reunindo comigo virtualmente, uma vez que moram em diferentes lugares, e estão admirados com essa experiência de fé, de confiança plena em Deus em meio a esse meu deserto. Eu louvo a Deus porque alguns deles, inclusive, estão sensibilizados para estudar a palavra de Deus. Quinta-feira terei mais uma live e sonho que nessa caminhada de compartilhar a palavra de Deus agora, diante desse momento de fragilidade, eles possam olhar para Jesus e possam querer experimentar o que eu já experimento há quase 4 décadas. Amados, para nós concluirmos
o estudo da palavra e voltarmos às lições para encerrarmos esta mensagem, aqueles que leram o capítulo 5 hoje, que é o capítulo do reavivado, né, de hoje, sabe que Paulo, agora, seguindo o mesmo assunto sobre o homem exterior e o homem interior, ele usa a metáfora da casa, do tabernáculo, em contraposição, ou então em comparação com o edifício, com a casa espiritual, do capítulo 5, nos primeiros versos. Por que ele está falando disso, irmãos? É porque nessa metáfora, ele está mais uma vez chamando a atenção que a nossa vida aqui é uma vida temporal. Por isso que ele usa a expressão tabernáculo ou tenda, para dizer que a nossa vida aqui ela é passageira. Infelizmente, alguns usam esses textos para tentar dizer que Paulo está aqui falando da imortalidade da alma, que quando a pessoa morre, então o espírito vai para o céu e que esse espírito é uma personalidade mesmo, e que a pessoa vai lá para o céu louvar a Deus. Mas é bom lembrar que Paulo não está dando essa palha de forma alguma, ele não está incentivando isso de maneira alguma, porque, na verdade, ele está falando aqui que esse homem exterior, que é a nossa vida como ela é aqui, né, ligada ao homem interior, nos mantém na esperança de que, embora estejamos ainda aqui como estando em uma tenda que é provisória, quem é desbravador aqui sabe muito melhor isso, quando estamos em um acampamento, estamos em uma tenda porque ali é provisório, vamos ficar ali no acampamento 2, 3 dias, em um campuri, 5, 10 dias, mas é temporário. Mas o eterno é o edifício. Mas o que é isso? É exatamente a vida glorificada. E que Paulo está dizendo aqui que nós devemos, enquanto estamos aqui, estar nos preparando e que existe um penhor. Eu fiz questão de trazer esse capítulo aqui para reforçar aquilo que é prioridade máxima desta sala. Capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, ou melhor, verso 5, ele diz, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. E o penhor aqui, irmãos, é uma expressão para dizer que, graças ao ministério do Espírito Santo, nós temos a garantia. A expressão penhor é uma expressão usada pelos comerciantes nos tempos bíblicos, que era exatamente aquele pagamento inicial, né? O pagamento de garantia de um negócio, então uma parcela é entregue para que depois o restante seja pago. Paulo aqui está falando sobre isso para dizer que Cristo nos garantiu a salvação plena da nossa vida, que aqui já nos garante paz, amor, esperança, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, as 8 características do fruto do Espírito, né? Mas que, na verdade, quando Jesus voltar, nós vamos ter realização plena. A realização plena que já é garantida pela graça maravilhosa de Jesus. E que hoje, vivendo na era do Espírito Santo, desde o Pentecoste, lá, segundo Atos, capítulo 2, é o Espírito Santo que tem garantido, irmãos, essa ligação nossa com o céu. E essa sala aqui faz esse ministério lindo da busca do Espírito diariamente, por entender que ter o batismo do Espírito Santo é essencial para você conseguir avançar nessa caminhada, por mais dificultosa que seja, por mais desafiadora que seja. E é bom lembrar, à luz que se tornou também como metáfora, né, da travessia do povo de Deus no deserto, nós temos que entender que na nossa caminhada sempre teremos nosso momento de deserto. E nesse momento de deserto, tudo pode acontecer. Sim, tudo pode acontecer. Devo sempre me concentrar nos motivos para glorificar e agradecer a Deus e não para questioná-lo. Sim, irmãos, enquanto estamos no nosso deserto, passando pelas privações da vida, por tudo aquilo que pode tentar nos desanimar, tentar nos enfraquecer na fé, devemos lembrar que o que faz sempre a diferença é nós entendermos a razão da vida. E a razão da vida, irmãos, é viver para a glória de Deus. Por isso, glorificar a Deus, agradecer a Deus, é tão essencial.
glorificar Deus por quem Ele é e agradecer a Deus pelo que Ele faz. Desta forma, irmãos, por mais probante que seja a nossa experiência no deserto, não importa que seja uma doença, que seja um problema sério de relacionamento, em que você está fazendo a sua parte, mas não está conseguindo resolver o problema, seja qual for, irmãos, a crise, que a gente se concentre na certeza de que não há por que nos atermos a questionar Deus. Porque na sua soberania, Deus só nos permite aquilo que Ele certamente transformará em bênçãos para o nosso crescimento e para que nós sejamos melhores testemunhas para conquistar as pessoas para o seu reino. Confesso a vocês que eu passei por essa experiência, estou passando, né, por essa experiência, e teve um momento que eu fui tentado a me abater. E sabe qual foi o momento? Foi o momento em que eu me lembrei que nesses 39 anos de adventista, eu procurei cuidar da minha saúde, usando os 8 remédios naturais. Quem me conhece sabe, eu sempre priorizei a questão da alimentação saudável, do exercício físico, do descanso, de viver em paz com as pessoas, enfim, de seguir os 8 remédios da natureza, sabe? Por mais difícil que seja a vida. Esse é o ideal. Deus quer que a gente persiga esse ideal de ter uma melhor qualidade de vida. E o meu sentimento, a princípio, irmãos, mas eu não permiti, porque eu pedi a Deus que não permitisse que eu alimentasse isso, aquele sentimento de certa revolta, porque, puxa vida, eu estou passando por isso. Mas, Senhor, eu me cuidei. Logo o câncer, Senhor. Logo o câncer, por quê? Mas logo eu recobrei o ânimo e lembrei que eu não podia questionar a Deus. Primeiro, porque os fatores que levam a pessoa a ter um câncer são os mais diversos. E por mais que você se cuide, na verdade, de forma voluntária ou involuntária, você pode contrair ou substâncias ou vivências, né, diante das atividades que a gente desempenha, onde o estresse, a ansiedade, né, e até uma depressão pode nos precipitar para um problema dessa natureza. Por isso que não há por que questionar a Deus enquanto vivemos a realidade ainda do homem exterior aqui com o homem interior, porque ele se corrompe, sim. O nosso corpo e a nossa mente vão se enfraquecendo a cada dia. E por isso devemos nos concentrar na glória de Deus. A outra lição preciosa, irmãos, é que, olha, isso aqui foi muito forte para mim. Quando eu escrevi isso aqui, eu estava saindo de casa, depois que eu tinha ido à academia. O diagnóstico saiu dia 17 de agosto, e eu me mantive cuidando ali da saúde, também fazendo exercício físico, e eu estava indo para a academia, que fica bem pertinho aqui de casa, uns 300 metros, no Colégio Adventista aqui de Salvador. E no caminho, irmãos, a gente encontra uma funerária. E quantas vezes, eu moro há 10 anos aqui, irmão, quantas vezes você passando ali, vendo essa funerária, eu nunca tinha pensado o que eu pensei naquele dia. Porque o diagnóstico na mão, e sabendo que o adenocarcinoma é um câncer muito invasivo e com facilidade grande de dar metástase, me veio à mente, irmãos, a possibilidade de morrer. E olhando para aquelas urnas, aqueles caixões ali, eu me detive por alguns segundos olhando para aquela cena, naquela exposição, né, que vocês sabem, toda funerária, eles fazem a exposição, que é muito visível. Eu olhei para aqueles caixões e eu até brinquei comigo mesmo, porque alguns deles tinham a imagem ou de Maria, ou a cruz assim muito chamativa, e eu falei, esses aí não servirão para mim, não servirão para mim. Mas, irmãos, eu tive esse pensamento, e isso me levou primeiro a ser tentado a me abater, mas acredito, sabe o que mais me entristeceu no primeiro momento ali? Foi lembrar que eu não seria o freguês. Minha esposa querida e meus filhos é que de repente teriam que ir ali ou em outra loja, caso eu viesse a óbito. Então me entristeci por eles, sabe? Meus filhos estão na fase jovem, um já está trabalhando, terminou a faculdade, já está trabalhando, hoje o outro está quase terminando a faculdade. Mas, na verdade, ainda depende muito da gente, afetivamente, né? E a gente tem aquele sonho de ver os filhos, né, se realizando. É uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa de família mesmo, né? Eu estou falando aqui, imagina você que é mãe, você que é pai, sabe o que eu estou dizendo, né? Moreira, eu sei que você foi lá para o Maranhão
foi chamado, está realizando a obra do Senhor, e Deus proveu para você ficar mais perto da sua filhinha, né, que faz medicina aí. Então imagina a sua realização, né, ficar paparicando a filha aí, e vendo as realizações dela. Tudo isso é muito bonito, irmãos, mas não nos esqueçamos, enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a, de repente, passar por experiências terríveis, inclusive a possibilidade da morte. Mas olha o que eu refleti depois, nem a iminência da morte nos mantém com medo quando temos o senso da presença do Espírito de Deus. Não foi fácil, irmão, escrever isso aqui e refletir isso como a realidade que eu estou passando. Mas o salmista disse, né, Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E Filipenses 1:21 foram as palavras que eu citei para minha esposa, quando ela, preocupada em dizer todo o meu diagnóstico, eu disse para ela, filha, lembre-se, o que Paulo disse, eu quero dizer agora, como minhas palavras, em nome de Jesus, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oitava, a alegria no Senhor é incircunstancial. Eu fiz até um texto, eu imagino que vários colegas aqui devem ter recebido, esse texto baseado em 1 Coríntios, ou melhor, em Filipenses 4, verso 11, né? É você estar feliz em toda e qualquer situação. E Paulo diz que isso é possível porque tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que garante, é o Senhor. Nona lição, a verdadeira realização não depende de onde estou, do que faço, do que tenho, ou de como estou, mas de quem eu sou em Jesus. Eu tive que pensar nisso seriamente, irmão, sabe por quê? Porque eu tenho vários papéis, como cada um aqui também tem seus papéis. Eu sou filho, eu sou pai, eu sou irmão, eu sou pastor, eu sou administrador da igreja, e diante desses vários papéis, nós somos colocados em uma situação de status, dentro de uma perspectiva de condição financeira, enfim, e que tudo isso representa muitas vezes tentação para que a gente considere isso como realização, até que a gente adoece e vê a perspectiva de que de repente a cura não venha e que a gente venha até mesmo a óbito. E a gente precisa estar concentrado nisso, irmãos, que realização na Bíblia não tem a ver com aquilo que a gente tem, o lugar onde a gente está, a função que a gente ocupa, ou mesmo o nosso estado de saúde, o nosso status social, mas unicamente quem nós somos em Cristo Jesus. Sim, quem somos em Cristo Jesus. Quem é você, meu irmão? Isso é o que mais importa. E a 10ª lição, quando amamos e servimos a Deus, a provação só vem na medida certa. Amados, eu entreguei minha vida por completo a Deus diante dessa experiência. Como eu já deixei claro, a perspectiva do pior, eu tive que encarar. E me entreguei a Deus por completo, para o que desse e viesse. Mas quero dizer em nome de Jesus, como eu apresentei na última lição, Deus só nos dá a prova na medida certa. Nesta manhã, eu sei, pastor Wagner me falou, de pessoas que estão aqui com situações bem delicadas. Bem delicadas. Meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo, aguente firme no Senhor. Porque quando nós temos maturidade espiritual, conforme Paulo descreve, nós não nos concentramos em nós mesmos e queremos que as coisas aconteçam segundo os nossos desejos e aspirações. E eu creio, irmãos, que Deus dá a cada um, como dizia meu pai, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Não fique muito atento ao seu problema. Fique ligado em Deus, porque Ele está cuidando de você.
Pastor, e se o pior acontecer? Pois é, eu já falei durante a mensagem aqui, o pior pode acontecer. Comigo ou com você. Mas o pior, irmãos, à luz da palavra de Deus que nós estudamos hoje, quando temos o penhor do Espírito Santo, o pior não é a morte, irmãos. O pior é a perdição. E se você está em paz com Deus, em paz com as pessoas, em paz consigo mesmo, se a salvação em Cristo é realmente o dom celestial que você abriga no coração como a prioridade da sua vida e que tudo na sua vida gira em torno disso e que você vive para a glória de Deus, para ser uma testemunha viva da graça do Senhor Jesus, para ser usado pelo Espírito Santo para resgatar aqueles que estão nas garras do inimigo. Você vive a essência do discipulado em que você nega a si mesmo. Não é só em relação ao egoísmo, ao orgulho, à inveja, o ciúme, até mesmo em relação ao homem exterior, que é a sua vida física aqui, biológica, e que ela pode ser interrompida, sim. Inclusive, há 2 termos para a vida na Bíblia que o apóstolo João usa no seu evangelho, falando sobre a vida temporal e a vida eterna. Sabe qual é a expressão? São 2 palavras para a vida na Bíblia. É a palavra bios e a palavra zoe. E é interessante que João faz esse jogo de palavras muito bem, e quando Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, ele está falando ali, e Jesus está falando exatamente dessa vida zoe. Qual é a vida zoe? É a vida em que transpõe a realidade temporal, que é a vida bios. As pessoas que vivem nesse mundo sem Jesus, elas vivem restritas, irmãos, à experiência da vida biológica. Por isso que toda a razão da vida das pessoas sem Jesus, ela está restrita ao tempo aqui, irmãos, às circunstâncias. E por isso que quando vem a aflição, vem a dor, vem o sofrimento, as pessoas se prendem a essas situações. Mas nós cristãos, que amamos ao Senhor, que temos como principal prioridade ver Jesus voltar em glória, estarmos preparados, a nossa vida, irmãos, não é restrita a essa realidade aqui. E por isso, como diz Paulo, mesmo vindo a tribulação, a perseguição, nós não desanimamos, porque a nossa vida está segura em Jesus Cristo. E eu concluo dizendo a vocês que realmente a tentação vem na medida certa. E quero de coração agradecer porque vocês oraram. E em nome de Jesus quero dar a grande notícia. Segunda-feira eu fui a um oncologista e o doutor Eduardo Moraes me declarou que para a glória, ele não falou para a glória de Deus, mas eu digo, irmão, para a glória de Deus, o meu câncer foi tirado, eu perdi 28 centímetros do meu intestino, mas o meu câncer foi retirado, ele declarou que eu estou tratado. Você acompanhado aqui, irmão, nos próximos 5 anos, todo paciente de câncer tem que seguir um protocolo de acompanhamento por 5 anos, mas o médico disse, a cirurgia foi tão bem sucedida que o problema foi extinto e você não precisa se preocupar com quimioterapia, com radioterapia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Oração, dieta saudável. Nós levamos muito a sério isso, irmãos. Eu estou com dieta crua há mais de 30 dias. Meu corpo foi preparado de forma tão maravilhosa que a recuperação da cirurgia foi em tempo recorde. Quem já fez cirurgia grande sabe, eu estou sentado aqui há 2 horas, irmão, sem nenhum incômodo, para quem fez a cirurgia 15 dias atrás. No dia seguinte à cirurgia, eu já gravei um vídeo de motivação para os desbravadores. Com 5 dias eu estava fazendo minha caminhada de 1 hora. Glorificado seja o nome de Deus, eu estou curado. E vou continuar, claro, o meu homem exterior ainda continua se corrompendo por diversas razões. Todos nós estamos nesse mundo sujeito a tudo que a gente sabe muito bem que pode acontecer. Mas eu estou curado pelo poder de Deus. E por ter feito a minha parte, claro, nós temos que fazer a nossa parte cuidando da nossa saúde. Deus só nos prova na medida certa. Eu estava pronto, irmãos, a ir até a sepultura. Mas querendo viver, claro, e viver muito, porque eu amo ao meu Deus, eu amo as pessoas, amo minha família, tenho paixão pelo ministério que Deus me confiou, quero continuar pregando o evangelho, não só nos próximos 6, 7, 8 anos que me resta no ministério oficial, porque eu fui chamado não é para simplesmente trabalhar para a igreja, eu fui chamado para servir a Deus a tempo e fora de tempo, em todas as circunstâncias. E nesta manhã, em nome de Jesus, quero chamar você a uma decisão
radical. E a decisão radical é que você entregue sua vida para o que der e vier, vivendo pelo penhor do Espírito Santo e disposto a enfrentar qualquer parada em nome de Jesus. É esse o teu desejo? Então, erga sua mão, mesmo que eu não consiga ver, Deus está vendo, é o seu compromisso público. Você que está aí no YouTube também, manifeste a sua decisão, ou sinalize como você gostaria aí. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, pela decisão de cada um de nós. Amém. Pastor Zé Wilson, às vezes algumas pessoas não vão precisar disso. E outras, desculpem, e outras serão necessárias ser submetidas a uma coisa como essa, para que consiga tirar essas lições que o senhor tirou, né? O senhor, como pastor, administrador, tantos anos na obra, tantos anos de experiência com Cristo, nunca teria tirado essas lições tão profundas. Algumas delas eu anotei aqui, guardei, vou até compartilhar depois. Inclusive, eu gostei daquela, depende de como a multidão é formada, né? Importante, porque nessas horas aparecem tantos conselheiros, né, pastor? Imagina. E Deus faz umas coisas maravilhosas com a gente, né? Nós não sabemos, poderia ser, qual o propósito dessa enfermidade no Senhor, e a gente já começa a ter respostas, né? A gente vai ter nossa primeira oração, eu creio que o senhor está ciente de que nós vamos ter mais um momento, porque nós vamos explorar o Senhor ainda aqui com perguntas. O pastor Edmir está preparando aí um arsenal aí de perguntas para colocar o Senhor aí na mira da verdade. Na mira da verdade. E eu estou vendo muitas pessoas com as mãos levantadas, vou investigar aqui quais são essas solicitações deles aqui. E um abraço para a Irmandinha, lá de Gentil do Ouro, você deve conhecer lá, uma pessoa especial que está com uma levantada aí. Mas eu queria primeiro tocar uma música. Dentre as coisas que Deus faz, ele inspira homens dele para produzir músicas que passam mensagem. Essa música não virou febre, não emplacou, vamos dizer assim, porque ela não foi feita para fazer sucesso. Ela foi feita para ser um sermão da vida em um momento como esse. Eu acho que o Gabriel preparou essa música para a gente ouvir, que é parte do sermão. Nós vamos ouvir um trecho desta música e depois a gente volta para fazer essa oração com o Senhor e vamos seguir com o momento do testemunho, porque a gente quer continuar ali ouvindo, porque na verdade será Deus falando através do Senhor. Essa pessoa renuncia o pecado, renuncia as fraquezas e se volte para Jesus na certeza da vitória. Eu te peço, em nome do nosso amado e querido Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Eita glória! Crente não morre, crente descansa no Senhor e vive eternamente na bendita esperança. Pastor Edmir, você ainda tem fôlego, meu amigo? Depois de tudo isso, chegue para cá. Eita, pastor Moreira. Tem que ter fôlego, né? Tem que ter fôlego. Pastor Moreira, eu estava observando aqui quantas pessoas levantaram as mãos, né, querendo falar alguma coisa. Eu estou aqui imaginando que o pastor José Wilson é muito conhecido, né? Deve ter muitos baianos aqui conectados com a gente no Zoom. Sim. E lá no YouTube, querendo falar alguma coisa, querendo talvez até dizer da importância dele na vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de dizer, pastor, isso foi importante para mim, fez meu casamento, fez meu batismo, me visitou na minha casa quando eu estava doente. Tenho certeza, pastor, que muita gente gostaria, se tivesse a oportunidade de entrar agora aqui na tela, pastor Moreira, e dizer algumas palavras ao pastor José Wilson. Mas, infelizmente, dizer que o ama e que o abraça. Abraçar e dizer que o ama, né? A gente não tem como abrir agora para todo mundo, né? Mas se tiver, Gabriel, como mostrar aí a telinha de todo mundo, quem ama o pastor José Wilson, fazer só assim, para ele ver pelo menos aí na tela. Aí você que conhece o pastor, que tem experiência com ele, faz aí o sinalzinho que você... Muito bem. Pastor José Wilson. Tá na tela, meu pastor. O pessoal do YouTube está visualizando aí todo mundo que está saudando o pastor, dizendo que ama ele. Poxa. Vocês da sala podem fazer a cruzinha aí, o amor de Cristo para o pastor. O YouTube está visualizando vocês. Inclusive, pastor, o senhor é o meu presidente da associação, sou daqui do distrito de Paripe.
Poxa, que privilégio, rapaz. Fala o teu nome, que aí a voz eu não identifiquei. Gabriel. Gabriel, que legal, Gabriel. Parabéns pelo apoio, viu? Associação Bahia disse aqui que ele não é o Gabigol, é o Gabigold. Pastor, então, eu queria dizer assim, em nome das pessoas que querem falar também para o senhor, que um dos maiores exemplos de presidente da associação e como pessoa, pastor, que eu já tive, foi ver o senhor entregar um roupão de batismo, aquela iniciativa dos roupões de batismo para aquelas pessoas que estão trabalhando com a alma, estão dando estudo bíblico, e aquela convicção da certeza de que aquela pessoa seria resgatada. Aquilo para mim foi um gesto sem igual. Eu aprendi contigo. Deus seja louvado. São 16 mil roupões que foram entregues para 16 mil missionários. Cada pessoa que se batiza recebe o roupão para ele escolher alguém que usará esse roupão. É o discipulado, né? Também conquistando cada um para Jesus. Obrigado, Gabriel. Deus seja louvado. Maravilha. Então, pastor José Wilson, em primeiro lugar, muito obrigado por compartilhar conosco aí essa mensagem poderosa. Com certeza, muitas pessoas foram tocadas aqui, né? Essas frases suas, esses pensamentos, eu gostaria de tê-los, viu? Para mim. Eu posso compartilhar, sim. Uma coisa é certa, pastor Admir, eu até lhe cumprimento, não tinha falado contigo ainda, aprecio muito seu ministério, ouço muita coisa boa do que você, como Deus te usa aí em Pernambuco, né? Mas olha, pastor Admir, essas lições, vocês viram que eu procurei colocar o texto bíblico, por quê? Porque depois que eu tinha escrito, eu pensei, bem, se eu compartilhar essas lições sem citar a Bíblia, provavelmente o pessoal vai dizer que eu fiquei inventando simplesmente, mas aí que está, eu coloquei as lições, são 50 lições, e depois eu comecei a refletir, vem cá, isso aqui é coerente com a Bíblia? Aí fui buscar, e me alegrei muito, porque eu vi que realmente Deus estava dizendo assim, aquilo que você crê, agora você está experimentando. Tem base bíblica, né? Faz toda a diferença, né, amigo? É verdade. Pastor, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, no Zoom, no YouTube, alguns, quem sabe, entraram hoje pela primeira vez, a Igreja Adventista ela tem estruturas de organização. Por exemplo, um pastor, ele toma conta de várias igrejas num bairro, de uma cidade grande, ou em algumas cidades do interior, formando um conjunto de igrejas, e ele é um pastor distrital. E um presidente de campo, ele é o presidente que gerencia todas essas igrejas, ele comanda os pastores ali. E o senhor foi chamado por Deus e exerce uma função administrativa hoje na nossa igreja, né? Num campo muito grande aí. Qual é o seu campo, pastor? Diz aí eu sei qual é, mas para os nossos amigos. Eu estou aqui em Salvador e a Associação Bahia compreende a capital e também a região metropolitana. E pega também a ilha, né? Então, nós temos 2 distritos pastorais na ilha e temos mais 56 distritos, compreendendo 30 deles em Salvador mesmo, na própria cidade de Salvador, e mais 16 que ficam na região metropolitana. E aqui nós temos... sim, pode falar. O senhor lidera hoje quantos pastores assim estão sob sua liderança? Tá. Nós temos no distrito 58 pastores, no departamento, além das 2 irmãs que lideram o Ministério da Mulher e o Ministério da Criança, nós temos também mais 9 colegas que nos ajudam nos diversos departamentos, né? E temos pastores das escolas, né? Nós temos 11 escolas e nós temos, praticamente, para cada escola nós temos um pastor, né? Capelão, que atua ali como pastor da escola. Eu fiz essa pergunta para que as pessoas entendessem a sua responsabilidade, né? Muito grande, é uma liderança muito bonita, porque o que a gente escuta da sua liderança é que o senhor é um homem de Deus, e eu creio que é assim. Colegas que trabalham aí no seu campo. Eu fico pensando, um homem que se converteu ao Evangelho há muitos anos atrás, né? Embora uma boa parte da sua família não seja seus irmãos, aí o senhor citou apenas o seu pai e sua mãe. Aí eu penso aqui, pastor, quando alguém descobre que tem uma enfermidade nessa gravidade que o senhor descobriu aí, os estudiosos aí da mente humana, da psicologia, eles dizem que normalmente a pessoa segue uma das 3 linhas que eu vou falar aqui agora. Há outras, mas eu escolhi 3 aqui. Uma delas é o desespero.
muitos entram em desespero, sabe, e se afunda ali emocionalmente, até abala a sua fé, e isso desencadeia aí um monte de problemas. Esse é um caminho que a pessoa pode seguir. Eles dizem que o outro caminho é a negação. A pessoa negar, entrar numa autonegação e ficar por ali como se nada tivesse acontecendo. E outra é ter consciência de que está vivenciando uma fase na vida, mas com fé e com confiança em Deus, sabe? O pastor José Wilson, presidente da Associação Bahia, um homem de Deus, servo, ser humano, pessoa, quando descobriu, foi informado dessa enfermidade, reagiu como? Ok. Durante a mensagem, pastor Edmir, irmãos, eu até mencionei alguns relancezinhos, né, de como foi, e eu quero dizer para todos que eu sou como qualquer um de vocês, né? Afinal, eu sou humano, tenho minhas fragilidades, né? Quem conhece mais de perto aí, entre os muitos, aí eu estou vendo o pastor Abdoral e a esposa, tenho um grande apreço pelo casal. Amigo, amo também vocês, viu? E o pastor Abdoral sabe, a gente conviveu juntos vários anos aqui, ele foi presidente de campo aqui da União Nordeste e depois da União Leste. Por ser humano, amigo, a gente tem que admitir que não é a formação de teologia, o tempo de igreja, a formação de teologia, a experiência pastoral, né? Toda essa gama de experiência que, de fato, faz a diferença para a gente enfrentar o deserto como este, né? O inesperado. Eu imagino, como eu até mencionei rapidamente, que talvez em outro momento eu estaria em uma situação ou de desespero ou de negação. E a terceira que você mencionou, pastor Edmir, eu não gravei. É ter consciência do que está acontecendo. Pronto. Mas encarar talvez isso... as duas primeiras. Okay. As duas primeiras, provavelmente em vários momentos, porque eu tenho um temperamento mais introvertido, eu sou sanguíneo, por isso eu sou líder, mas sou também muito melancólico. Então eu sou aquela pessoa que quem convive de perto comigo sabe. Para ninguém duvida que eu estou feliz e ninguém duvida quando eu estou triste, porque eu vivo esses dois extremos devido ao meu temperamento, né? Meu jeito de ser. No entanto, irmãos, como eu citei, o diabo se deu muito mal, porque no momento em que esse câncer foi diagnosticado, eu estava vivendo o meu melhor momento da minha vida cristã. Eu nem digo como administrador, que tudo isso aí, o pastor Abdoral sabe, tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro. É o meu momento com Jesus, irmãos. Eu estou estudando sobre discipulado, irmão, tenho um privilégio, a igreja me deu o privilégio de estar estudando, fazendo um curso doutoral nessa área, pela Andrews, e cada vez que eu assisto aula sobre esse tema, eu fico pensando, meu Deus, está sendo um reavivamento para a minha vida. Porque eu estou vendo que minha essência não é eu ter toda a base bíblica, teológica, para expor o que é ser um discípulo, mas, acima de tudo, eu preciso ter uma experiência com o meu Jesus e que as pessoas percebam em mim, tanto nos momentos de alegria, de conquistas, de realizações, quanto nos momentos de tristeza, de abatimento, até de ameaça de morte, que realmente eu sigo a Jesus, não pelo que ele me dá enquanto eu estou aqui, para viver bem aqui, mas o que ele me garante para eu estar em paz, alegre, amando as pessoas, tendo a perspectiva de perdoar o pior que seja o inimigo. Inclusive, eu não compartilhei com vocês aqui, velho, mas entre as 50 lições, uma delas é sobre perdão. Eu vivi uma experiência dramática com um administrador no passado e o ressentimento durou 20 anos. 20 anos. E depois de 20 anos, exatamente com esse câncer miserável, eu disse que o diabo se deu mal e eu glorifico a Deus mais uma vez aqui. Foi depois de 20 anos que nós nos reaproximamos. E esse administrador que me machucou tanto, ele me pediu perdão. Glória a Deus. E eu pedi perdão a ele também, porque eu tornei a administração dele um tormento, porque eu não concordava com o que estava acontecendo. E o Papai do Céu, no final da história, irmão, trabalhou no coração dele e no meu coração. Hoje nós somos amigos. Amém. Somos amigos, irmão. Então eu louvo a Deus por ele ter permitido o câncer na minha vida. Eu estou até meio simpático com o câncer, sabia? Não se assombre, não é simpático porque eu estou gostando dele, não. É simpático porque eu estou vivendo a melhor experiência da minha vida quanto a testemunhar do amor de Deus. Porque, irmão, testemunhar do amor de Deus, pastor Edmir, quando tudo favorece, é uma coisa.
Mas quando a ameaça vem forte, e você vê sua esposa querida, linda, você vê seus filhos, uma fase linda também, que estão bem na igreja, e que estão se aventurando aí no mercado de trabalho, aí você está vendo esse novo momento onde você quer vê-los conquistando, que eles não conquistaram ainda, e de repente você vê a ameaça de que você pode estar ausente disso, isso é horrível. Mas, Edmir, eu tomei a atitude terceira que você mencionou. Consciência de todas as possibilidades, e eu parti para cima para dizer, Senhor, eis-me aqui, e aconteça o que acontecer, eu quero ser uma testemunha viva do que é a graça de Jesus em mim. Se o Senhor vai permitir que eu desça a sepultura, não sei. Uma coisa é certa, eu quero viver o momento mais lindo da minha vida. E digo de coração, estou vivendo esse momento lindo. Não é porque antes de ontem o médico disse que eu estou curado. Não, não. Eu estou consciente, irmãos, que a minha vida é frágil. Inclusive, eu estou revendo muita coisa. Tenho que fazer algumas escolhas, porque eu sei que esse câncer miserável, ele veio por razões que provavelmente têm a ver com minhas atividades. Eu estou repensando muito, estou orando a Deus para que Deus me ajude a fazer as escolhas, que me ajude a terminar o ministério bem e avançar sendo a testemunha até quando Jesus quiser. É Ele que cuida de mim. Pastor Wilson, dentro do conteúdo das mensagens adventistas, né, baseadas na Bíblia, a gente tem ensinado às pessoas um estilo de vida saudável, né? Nossa mensagem, ela tem essa ênfase, né, no estilo de vida, na alimentação, nos remédios da natureza, remédios naturais. Fale para a gente aqui, como o senhor é adventista aqui há 29 anos, se não me engano, aqui, como era o seu estilo de vida? Conhecendo essa mensagem, vivia esse estilo de vida, como era e como está sendo hoje? Qual a importância de um estilo de vida saudável? Fala aqui para os nossos queridos que estão conosco. Irmãos, amados, eu levei muito a sério, desde que eu entrei na igreja, a questão da mensagem de saúde adventista. Os 8 remédios, levei muito a sério. Só que a primeira fase foi uma fase de radicalismo. É muito comum, né, o recém-converso, ele cair nessa linha. E eu fui muito radical mesmo. Aquela história de salvação pelo arroz integral, ou pela soja, e não salvação em Cristo. Ele começa a ficar muito fixo no fazer, né? E a mensagem de saúde, ela não pode ser aceita nessa perspectiva, né? Então, eu quero dizer para todos que eu busquei me cuidar. E quando veio o câncer, eu tive uma possibilidade de revolta. Revolta contra Deus. Seu Senhor, não é possível, Senhor. Por quê? Se a palavra revolta soa muito forte para quem está ouvindo aí, mas é revolta no sentido, irmão, de que a gente tem que ter uma intimidade com Deus, onde a gente se sente incomodado, e diga para Ele. E eu disse para Deus em oração várias vezes, Senhor, mas Senhor, o câncer para mim não tem lógica. Eu disse em oração, madrugadas que eu clamei a Deus nos primeiros dias, Senhor, o câncer, que lógica tem eu ter câncer, Senhor? E agora, Senhor, o que eu vou dizer para minha família, que não é adventista, e que vai dizer, tá vendo, o que adiantou você cuidar da saúde? O que eu vou dizer para os meus pastores, que sabem que eu prezo pela alimentação saudável, pelo exercício físico e assim, pelos 8 remédios? O que vão dizer? Mas sabe, pastor Edmir, o que aconteceu? Foi impressionante. Vários profissionais de saúde disseram, você não está morto, porque você seguiu o máximo possível os princípios de saúde. Deus te preservou, e o câncer veio e se deu mal, porque ele ficou restrito a uma área. Dos 26 linfonodos que foram retirados com a parte dos 23 centímetros de intestino grosso, nenhum estava contaminado. Glória. Eu creio que foi fruto de oração, pastor. Deus realiza milagre, mas o milagre também foi feito ao longo das 4 décadas de adventismo em que eu busquei cuidar da saúde. Isso me faz lembrar, pastor Wilson, no momento em que Jó estava lá sofrendo, né, com aquela enfermidade dele, e até a mulher dele estranhou demais, né, a situação toda, e teve um diálogo com Jó meio complicado, a gente lembra da história, um questionamento já partindo para duvidar da providência de Deus, e no final Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Eu traduzo isso dizendo assim, agora eu senti na minha pele, né, agora foi comigo. Eu falava de fé, de experiência com Deus, mas pensando na história dos outros, agora foi comigo. Pastor, e da família, né? A gente que tem família, né, sabe que a família, quando recebe uma notícia dessa,
tem uma reação, né? Como foi que sua família reagiu, seus filhos? Olha, primeiramente, quando veio o relatório que não tinha ainda biópsia, né? Minha esposa, sendo profissional de saúde, ela é professora universitária na área, então ela estava muito consciente do pior, né? E mesmo sem a biópsia. Então ela sofreu muito por conhecer, por saber, sofreu muito. Ficou muito preocupada em ficar viuvinha, né? Mas o fato é que a minha esposa viu a minha atitude, e ela disse que, ela tem dito, né, que em grande parte ela recobrou o ânimo porque viu que eu segui a opção 3, de ter consciência de que até o pior podia acontecer, mas se eu estava em paz com Deus, eu iria lutar para ser uma testemunha viva do amor de Deus, e ia lutar para não me abater. Irmãos, por favor, não sou super-homem, sabe? Olha, em muitos momentos eu tive momentos assim de madrugada, especialmente nas madrugadas, sozinho com Deus, onde eu sofri muito, tá? Por pensamentos que vinham, aquela luta, né? Aquela luta. Mas procurei manter a linha de testemunhar. Para começar, para minha esposa, os meus 2 filhos queridos. Irmão, meus filhos são jovens, um tem 22 anos, outro tem 25. Então não são mais criancinhas. Mas só que eu estudei uma forma, pastor Edmir, de transmitir para eles a notícia. Então, enquanto não saiu o diagnóstico, nós seguramos. Seguramos como? Olha, papai fez o exame e a esposa conta. Aquela história, você não mente, mas não conta toda a verdade, né? Até que saiu o diagnóstico e nós marcamos o culto de pôr do sol, em que nós escolhemos músicas específicas. Essas músicas, semelhante à que foi cantada há pouco, né? Nesse clipe tão lindo aí, né? Do casal, bem como aquela música Não Chore, né? Tem muita gente que te ama. Essa música eu coloquei, e colocamos outras mais, dos arautos, enfim. E depois criamos esse clima todo. Eu preguei para a família, e em um dado momento eu abri o assunto. Gente, foi algo divino, divino. Meu filho mais velho, ele é bem mais racional. Dessa vez ele não aguentou não, chorou mesmo, sentiu. Mas a atmosfera espiritual criada proporcionou um clima de perspectiva de vitória, seja qual fosse o resultado. Assim sendo, meus filhos assimilaram também bem, amigo. Depois veio os meus irmãos, né, consanguíneo, e me surpreendeu também, porque eu pensava que ele ia dizer, tá vendo aí que adiantou cuidar da saúde? Todos eles começaram a voltar para mim e dizer, puxa vida, eu não sabia que você tinha essa fé, eu não sabia que você era tão resignado, eu não sabia que você, quando viesse a passar por algo assim, iria se voltar para Deus e dizer para a gente que você está vivendo até um momento especial, muito importante na vida. Mas que coisa! Então, pastor Edmir, foi uma questão de escolha. Várias escolhas eu tive que fazer. Inclusive, nesse momento, eu recebi a foto aqui do meu presidente, pastor André, ele está na sala 57 também. E o pastor André mandou uma foto aqui, no momento da pregação. Ele deve estar ausente já, porque vai ter uma reunião daqui a pouco, às 8 horas, com todos os obreiros da União. Até mandei um recado para ele, viu? Deixa a gente checar aí com o Gabriel, se ele está indo. Se ele está na área. Gabriel, né? Vê se o pastor André está aí. Se ele tiver... de culto é 7h30 na União, talvez ele não esteja. E outro fator é que essa reunião começa às 8 horas com todos os obreiros da União. Eu até mandei um recado. Amigo, talvez eu vá chegar atrasado, viu? Ele já sabe o motivo, então ele vai me perdoar, né? Mas, enfim, eu liguei para o pastor André também, e como dar notícia para aquele que é meu amigo, desde o ensino médio no ENA, moramos até no mesmo quarto, comportamos juntos e tudo mais, eu o substituí aqui na Associação Bahia, e o que dizer para ele? E sabe o que eu disse para ele? Pastor, eu não sei o que vai acontecer, se você quiser já escolher um novo presidente aí, para cuidar da igreja, fique à vontade. Então foi uma sequência, viu, Edmir? Foi uma sequência de decisões que eu fui tomando. E agora eu sei que está muita gente incomodada. E aí, vai continuar como presidente? Bem, eu quero continuar como cristão, como discípulo fiel de Jesus. E, mais uma vez, eu estou em diálogo com a igreja para dizer tudo que eu quero é ser testemunha de Jesus. Em que circunstâncias, em que lugar, o que fazer? Cabra que está 10 anos, hein, pastor Bidoral? 10 anos no mesmo campo. Eu lembro daquele filme, Esqueceram de Mim. Na verdade, são 10 anos, né? A mudança aqui ela é até necessária para todo mundo, né? Necessário para mim, necessário para a igreja. A mudança alternativa de liderança, de perfil, é muito necessária, né? Mas a igreja foi me deixando aqui, né? Eu me sinto muito amado pela igreja, pelos pastores, enfim. Mas o fato é, Deus me ensinou muito, muito. Eu estou aqui para servi-lo e amá-lo mais ainda. Pastor Zé Luiz, desculpe interromper. E aí, amigo?
Tudo bom? Prazer, meu amigo. Eu te amo, viu? Amigo. Eu te amo também, pastor, e sua esposa aí. Nós servimos juntos, trabalhamos juntos. Zé Wilson, você é um homem de Deus, cara. Eu posso testemunhar isso, porque realmente eu posso sentir isso e todas as pessoas que trabalham contigo sabem. Você está há 10 anos aí porque time que está ganhando não se muda jogadores. E a igreja precisa de um homem como você aí. Você, sua família, seu ministério. Louvado seja Deus, pastor. Deus e a igreja precisam de você para esse tempo aí nessa região. Parabéns, que Deus continue contigo, inclusive pelo milagre que foi operado na sua vida. Amém, amigo, amém. Louvado seja Deus. Uma alegria. Amém. Uma alegria saber que você está firme e, acima de tudo, está sendo usado por Deus para testemunhar sobre o poder de Deus na tua vida. Louvado seja Deus por tudo isso. Desculpa, pastor Eni. Amém. Aí você mexeu com minha fraqueza. O pastor Bidoral tem mais autoridade do que eu para estar aqui, na verdade, ele entrevistando o pastor Zé Wilson, porque é seu amigo, desenvolveu função similar à sua e ele conhece, né, mais intimamente. Obrigado, pastor Bidoral. Pastor Edmilson, eu sei o que significa o que ele está sentindo. Eu também fui vítima de um câncer, mas eu não tive a coragem de testemunhar como o pastor Zé Wilson testemunhou. Eu fui acometido de um câncer de próstata e parece que eu me acovardei, eu preferi ficar no anonimato, certo? Não quis falar muito, só quis agradecer. Minha vida tem sido de gratidão ao meu Deus. Eu disse, eu quero fazer muito mais por Deus do que eu já fiz em toda a minha vida, porque Ele poupou a minha vida. Então, o pastor Zé Wilson, para mim, é um modelo, é um cristão, é um amigo muito sincero e honesto, e Deus vai usar por muitos anos ainda esse teu filho, esse filho de Deus. Amém. Deus continue contigo, meu amigo. Amém, amigo, amém. Deus seja louvado, viu? Surpresa muito agradável. Abraço na Eude, abraço na Eude. Ótimo, amiga, vou falar assim. Pastor Bidoral, muito obrigado, viu? A sua intervenção e agora me emocionou, porque confirma aquilo que a gente escuta, né, desse homem de Deus que é o pastor Zé Wilson. Pastor Zé Wilson, a gente sabe que, como seres inteligentes, somos filhos de um Deus inteligentíssimo, a gente tem algumas coisas para fazer, né, se cuidar, fazer exercício, ter uma boa alimentação, etc. Mas tem um elemento fé, que é indispensável a qualquer pessoa que está enfrentando uma batalha na vida. E aí houve um movimento muito grande de oração intercessora em seu favor, inclusive aqui nesta sala 57, viu? Muita gente orando, pedindo oração pelo Senhor. A notícia chegou com frequência, viu, amigo? Gostaria que o senhor falasse aí da importância do papel da oração, tanto a sua oração particular, né, como servo de Deus, um homem de oração, quanto da oração das pessoas a seu favor. Fala aí para a gente de quanto isso impactou a sua vida. Olha, amigo, aquilo que você falou há pouco sobre Jó, né? A experiência de Jó foi uma experiência muito marcante, porque ele vivia muito bem com Deus, e todo mundo sabe da história, e o diabo, ele não sabia o que estava por trás das cortinas, né? O diabo aprontando, mas ele aceitou tudo como sendo, inclusive, vindo de Deus, né? E ele seguiu a vida dele de comunhão, até que vem aquele momento do diálogo dele com Deus, e no final ele diz a frase que você mencionou, que é antecipado por outra frase muito linda, que é o verso 2, né? Bem sei que tudo pode-se, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse verso, para mim, ele é um verso de ouro nas circunstâncias mais probantes que eu já experimentei, e antecipei nas 10 lições desse verso também. Então, a vida de oração, a primeira lição que a gente aprende nessa hora de maior fragilidade, né, humana, é a gente entender que a gente não pode encarar essa experiência, que seja individualmente ou enquanto as pessoas, aos milhares, eu louvo a Deus por isso. A música diz, levanta porque tem muita gente que te ama. E realmente eu me senti muito amado, saber que nos 4 cantos desse país, e até de fora, né, de outros lugares, as pessoas manifestaram seu carinho, seu amor cristão, orando por mim. Eu, consultando uma médica virtualmente de São Paulo, ela frequenta aqui a sala. E ela soube da minha situação e um colega ligou para ela, falando da minha situação. Ela tem uma clínica em São Paulo, e acredita, ela ligou para mim. E ela disse assim, pastor, eu soube da sua história na sala 57 hoje.
eu estava assistindo a programação e mencionaram a sua situação. Então, eu já conheço antes do teu colega me ligar. E aí, depois mantemos contato, e essa é a doutora Ana Catarina, se ela estiver aí, um abraço, irmã. Então, ela realmente é uma pessoa muito importante. Mas eu vejo claramente, amigo, a oração, a minha experiência pessoal, e essa intercessão maravilhosa, sem dúvida, fez a grande diferença. Eu glorifico o nome de Deus, e estou saindo, eu estou dizendo estou saindo porque, embora eu vou ficar aí 5 anos vigilante, né, porque o câncer é traiçoeiro, mas eu estou saindo mais convicto de que orar não é simplesmente uma experiência para tentar mudar a ideia de Deus. Orar é estreitar ainda mais a confiança em Deus para o que deve é. E uma coisa é certa também, tem a perspectiva do que Ellen White diz, né? Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que ele não faria se não pedíssemos assim. Então, eu creio nisso, pastor Edmir. E eu preparei uma nota, pastor Bidoral, para evitar o perigo das pessoas criarem as mais variadas versões. Que vocês sabem que aí sai machucando a família, né? Sai machucando os amigos, que as versões são cruéis, né? Diz que crente não fofoca, só faz pedido de oração, mas às vezes nesse pedido de oração machuca as pessoas. E aí eu optei em colocar nota, porque a nota era objetivo. E graças a Deus, inclusive, copiaram a nota, botaram a minha foto e colocaram aqui na sala 57, aí pronto, pegou fogo nos 4 cantos do país. Né? Então, amigo, louvado seja Deus pelo dom da oração, da súplica, da intercessão. Eu acredito muito no estilo de vida, né? A gente pode escolher fechar a porta depois que ela é arrombada, ou a gente pode se preparar. Eu falo isso com relação à saúde, ao estilo de vida, alimentar, exercício físico, mas falo isso também no estilo de vida de quem ora, né? Uma vida espiritual, de consagração a Deus, de comunhão com o Espírito Santo, de leitura da palavra. Você pode escolher viver esse estilo de vida, e se alguma coisa no percurso da sua caminhada vier contra você, um problema de saúde, você vai estar num estilo de vida que vai te dar suporte para enfrentar isso de forma diferente. Você pode enfrentar no desespero, como eu falei, você pode negar o problema, ou você pode ter consciência do problema, mas a sua fé me coloca numa situação de conforto e de consolo diante de Deus. Pastor José Wilson, o que a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, com Deus o Pai, com Jesus Cristo, o que isso foi de suporte, está sendo de suporte para o Senhor, e o que o Senhor poderia dizer para quem está nos ouvindo aqui, se apropria logo desse privilégio, né? A gente não sabe do amanhã, a gente não está aqui desejando mal para ninguém, claro, mas não é bom a gente se apropriar dessas riquezas hoje, e ter isso conosco. Se vier algum desconforto na vida, a gente já tem Jesus no coração. Fale só um pouquinho sobre isso para a gente aí. Tá. Olha, irmãos, existe a teologia, ela sistematizou que a experiência religiosa ela tem 2 perspectivas, a perspectiva deísta e a perspectiva teísta, né? A perspectiva deísta significa a pessoa dizer que conhece a Deus, mas aquele conhecer de longe, né? Aquele conhecer de ouvir falar, aquele conhecer de até saber defender Deus e sua palavra. E tem a perspectiva teísta, que é a perspectiva de, além de ter informações sobre Deus, saber defender a palavra de Deus, saber defender as verdades de Deus, ter também o conhecimento experimental, onde o senso da presença de Deus, que eu creio, pastor Edmir, que essa é a grande carência do cristianismo em geral. E o cristianismo, eu creio que se divide nessas 2 partes, inclusive o adventismo. E o adventismo é muito mais tentado porque nós somos muito talhados para os conceitos, para as doutrinas, e se não cuidarmos, a gente pode achar que está tudo bem porque a gente segue as regras, porque a gente domina o conhecimento da verdade presente, e às vezes a gente perde o privilégio, que é a essência do cristianismo, que é entender que antes de uma realidade de comportamento na vida cristã, o cristianismo se define pelo relacionamento com Deus. E a oração e o estudo da palavra não são opções. Por exemplo, eu tive que 15 para as 5 entrar aqui. Eu tive que acordar 4, porque eu tinha que ter o meu momento a sós com Deus. Ainda digo mais, aprendendo com o pastor Dr. Zé Carlos Ramos, quando foi meu professor no SALT, eu aprendi que improviso
Ele não tem nenhum problema quando você tem a base do que você vai falar, que você está improvisando. Eu fui dormir pensando em um tema, irmãos, e acordei e decidi pregar outro tema. Sabe por quê? Porque eu fiz o Reavivados, capítulo 5, e eu então simplesmente direcionei a mensagem por isso. E eu creio que foi o Espírito Santo dizendo, tu queria uma coisa, mas eu quero outra. Vai por aqui, que vai ser melhor do que você pensava. Entendeu, Ademir? E eu creio que isso é fruto do Zé Wilson, que diz assim, eu não posso continuar imaginando uma religiosidade apenas de teoria. Eu preciso desconfiar de mim mesmo, sentir a presença de Deus e permitir que o Espírito Santo me conduza onde Ele quer, né? Como quer. Maravilha. Como diz o nosso amigo pastor Adevaldo, eita glória. É muita bênção. Gente, o nosso horário já extrapolou. Tem tanta coisa boa ainda para a gente ver aqui com o pastor Zé Wilson. Mas eu quero lhe agradecer, pastor. E quero terminar dizendo uma coisa importante. Eu te amo. Poxa, eu te amo, Edmir, também. E é tão legal, né? A gente é nordestino, Edmir, então eu não sei se é nordestino, mas o nordestino, para dizer isso, ele tem que estar na sala 57, não é? Aí eu tenho um colega presidente aqui, que nós somos muito ligados, ele trabalhou comigo, hoje ele é presidente, aí um dia, no auge da minha fragilidade, ele falou, Zé, eu te amo. Ele escreveu, né? Eu te amo. Aí eu disse, puxa, que nordestino fera, cara, eu gostei demais, você disse que me ama. Aí quando ele mandou, eu brinquei com ele falou assim, ó, em Cristo, viu, irmão? Em Cristo. Mas eu estou falando isso porque realmente nós somos muito machistas, muitas vezes, e a gente esquece que a gente perde muito, né, aquilo que a Sala 57 tem estimulado e é tão gostoso. Amo você e a todos que estão aqui em Cristo Jesus. Vamos avançar no Senhor. Amém. Uma coisa ficou muito clara aqui na minha mente, gente. O pastor Zé Wilson citou aí duas palavras para a vida, bio e zoe, ou zoe. Eu dei rapidamente uma olhada aqui, pastor Zé Wilson, e só lembrando o que eu estou falando, o bio tem a ver com a vida física, nesse processo que a gente tem de viver, nossas células. O tempo nosso aqui é o bio. Né? E a zoe, eu dei uma olhada aqui no pensamento joanino, né, quando João disse, Jesus disse lá em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, isso tem um significado soteriológico, ou seja, tem a ver com a nossa salvação. E essa é a vida mais importante, queridos, é a vida com Cristo, é a vida com Deus o Pai, é a vida em comunhão com o Espírito Santo. Se você não tem essa vida, você pode estar falando, o seu coração pode estar batendo, o sangue correndo nas suas veias, você só tem a vida bíblica. E quando essa vida acabar, acabou. Mas se você tem uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Espírito Santo, você tem uma experiência de vida com Jesus, você tem tudo. Muito obrigado, pastor Zé Wilson, por nos trazer, por compartilhar com a gente essa experiência tão linda. Que Deus continue lhe abençoando e usando como instrumento vivo de Deus. Obrigado, Senhor, pelo milagre, por ouvir as orações de todos os seus filhos e filhas em favor desse sucesso. Que em nome de Jesus seja exaltado. O Espírito Santo continue operando maravilhas aqui nesta sala 57. Que Deus abençoe o Senhor. Muito obrigado. Amém. Pastor Edmir, pastor Wilson, antes de fazer essa oração, eu queria dar 1 minuto, faltam 1 para as 8, a gente encerra nas 8. Queria chamar o irmão Maurílio, um representante da comunidade dos líderes de igreja. Ele é um parceiro de oração do Senhor, é uma das peças fundamentais aqui também dessa sala. Mandou mensagem para mim, cadê o nosso querido Maurílio? Dê um alô para o pastor Zé Wilson e alegre-se com ele, meu irmão. Traga sua alegria para nós aqui. Cadê ele? Pastor Gabriel, por gentileza, vê se ele está com o microfone ativado aí. Homem de oração. Tá pintando o cabelo para sair bonito, viu? Não tem muito cabelo aí, não, moço. Não adianta muito, não. Pastor José Wilson, obrigado, pastor Moreira. Meu fofinho lindinho, eu te amo, preciso de você para ser feliz. Amém, você é a paz, menino de Deus, eu creio mais em Deus que eu sei. Obrigado por essa oportunidade de eu falar aqui 1 minutinho aqui com o pastor José Wilson, meu parceiro de oração. Fizemos, né, naquela comissão diretiva da Igreja da União Leste Brasileira. Eu fui convocado por 2 anos para representar a Associação Bahia Norte. E lá nós fizemos, né, uma parceria de oração para orar até que Jesus voltasse. Eu por orar por você e sua família, e você por mim e sua família. Oramos muito por você, viu, pastor? Muito nessa luta que você vinha enfrentando. Né? Eu já vinha orando sempre, né? Que nós fizemos uma parceria e oramos muito. Eu e minha esposa oramos muito por você e graças a Deus,
né? Deus deu a vitória com a vida. Amém. Mesmo se você ainda descesse a sepultura, a vitória também era a mesma forma. Você Amém. viveu para a honra e glória de Deus. E se você Amém. descesse a sepultura, descia a sepultura para a honra e glória de Deus. Mas Deus permitiu você continuar mais nessa missão, né, presidente, né, e que você vem sua luta há muitos anos se dedicando na obra do Senhor, né, ali naquela luta, né, como você tem dado, um homem preocupado na obra de Deus, que tem vestido a camisa de Cristo, né, nessa luta, que eu conheço a tua história, né, e nós temos história junto na época daquela terreno da Central, né, você lembra, você estava junto, você, pastor Giovanni, né, e foi bênção pura, né, nós temos história juntos. Eu quero dizer 4 coisas para você, para poder encerrar, que o pastor Moreira me deu 1 minuto, eu acho que vai com 1 hora, então, então vou dizer 4 coisas para você. Pastor Jesus, eu te amo, meu fofinho lindinho. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Amém? Amém, amém. Faço minhas suas palavras. Pois não, pastor Moreira. Pastor Moreira, muito obrigado. Pastor Ademir, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Deus continue abençoando vocês. Nós todos te agradecemos por ser o que você Amém. Obrigado, Moreirão. Obrigado, saudade. Dezembro estou aí para comer na sua casa. Um abraço. Agora, a porta está aberta. Venha mesmo. Agora venha mesmo. Está aberta a porta. Valeu. Pastor Moreira, já estou aí, mas eu senti necessidade de dizer uma coisa, sabe? Há muitas pessoas que estão aqui ouvindo a gente, talvez esteja nesse momento passando um drama aí na sua saúde, ou físico, ou emocional, e talvez esteja uma pergunta: será que eu vou receber a mesma graça do pastor José Wilson? Será que eu vou ficar curada? Eu não sei, querido. Eu não sei. Mas você pode fazer uma escolha: confiar. Confiar em Deus. Se entregar a Ele verdadeiramente. E deixar que Deus trabalhe na sua vida. Faça a sua parte como ser humano e entregue a Deus aquilo que você não pode fazer. E coloque na sua mente uma coisa: que a sua fé não dependa de milagre. A sua fé dependa de Deus. Você amar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz, como diz o louvor aí, mas realmente confiar em Deus. Se você está sofrendo de alguma enfermidade, seja ela qual for, em nome de Jesus, hoje, faça uma entrega da sua vida a Ele, confie nele, e o mais Ele fará. Amém. Amém. Nossa gratidão ao pastor Ademir pela condição desse momento especial, do pastor Zé Wilson por se dispor tanto tempo aqui com suas obrigações, ficar conosco, alimentando a gente, dando para nós essa mesa farta de bênçãos. Foi uma alegria ter com o Senhor. O Senhor é da sala, qualquer hora a gente volta a se encontrar pela graça de Deus. Continuamos orando para que essa vitória seja consumada. Eu até cheguei a falar aqui na sala, suas palavras ditas a mim, que eu quero repeti-las aqui, né? O senhor já está em cima do cadáver do Golias, falta agora só cortar a cabeça dele. É isso mesmo. Mas na segunda-feira já cortei a cabeça, quando o médico falou que o gigante já tinha caído, aí aproveitei, eu estou guardando a espada para testemunhar que a vitória. Um abraço. Amém, queridos, amém. A todos vocês que ficaram conosco até aqui, nosso muito obrigado. Amanhã a gente volta. Lembre-se que hoje é jejum. Vamos prosseguir, lembre-se de fazer o bem a todos, de servir a Deus, de servir ao seu semelhante. Lembre que dia bom é dia de utilidade, é dia que você serve aos outros. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E que você possa amanhã estar aqui de volta, podendo testemunhar, ou na sua igreja, hoje à noite, testemunhando dos feitos que Deus fez através de suas mãos. Um abraço, preparado, 3, 2, 1, bota o dedo, porque é a hora de todo mundo dizer: bom dia com alegria! Daniel, Chiquinha Bahia! Bom dia com alegria! E o meu segundo evento da CPI! Com alegria! Daniel, Chiquinha!